a figura desse mundo e reunidos ao redor do altar de Deus para o banquete da Eucaristia, reunidos ao redor da mesa da palavra, sobretudo neste mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. Que mensagem a palavra de Deus que nós ouvimos hoje tem para a nossa vida cristã? Gostaria de refletir um pouco sobre esta frase de São Paulo na sua primeira leitura de hoje, tirada da sua primeira carta aos Coríntios, onde São Paulo afirma, em tão poucas palavras, algo tão profundo. São Paulo diz: a figura desse mundo passa. A figura desse mundo passa. Nós estamos vivendo hoje, 11 de setembro, e infelizmente o 11 de setembro nos traz algumas lembranças não muito boas da história recente da humanidade, e isso nos faz pensar que o hoje que nós vivemos parece ter sido forjado pela guerra que já se arrasta há tanto tempo. Tantos homens, mulheres, tantas organizações e grupos que não compreenderam que a figura desse mundo passa e por isso, colocando a sua alegria, o seu bem-estar, a sua confiança, a sua segurança nesse mundo nosso, nesse mundo passageiro, frágil, transitório, se empenha em destruir os outros para buscar a sua própria felicidade. Está aí um dos motivos das guerras, daqueles tempos passados, as guerras que hoje acontecem e das outras tantas que infelizmente ainda virão. Colocar a nossa alegria, colocar a nossa satisfação, o nosso prazer, nesse mundo que é transitório e passageiro, é a receita para sermos infelizes nesta vida e na eternidade. Basta ouvirmos Jesus, na segunda parte do Evangelho de hoje, dizendo: ai de vós, que colocam a vossa alegria nas posses, na riqueza, nos bens, nas pessoas, nos cargos, no sobrenome, nos diplomas, enfim, sabe Deus em quê? Tanta gente que nós conhecemos, e será que nós também não somos assim? Que vamos colocando as raízes da nossa vida, vamos colocando as bases da nossa vida sobre um alicerce tão fraco, tão frágil, que aquilo que nós vamos amontoando nesse mundo não nos servirá em nada para a vida eterna. A figura desse mundo passa, e quem não se agarrar àquele que não passa, que é Jesus, correrá também esse grande risco de ser arrastado pela ventania desse mundo quando vierem as dificuldades. Quem não se agarra a Cristo, que é o único que não passa, diz a Escritura, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que sempre será. Quem não coloca a sua segurança, sua confiança em Cristo, já começou errado. Porque quando tudo na nossa vida passar, quando as coisas boas passarem, quando as coisas ruins passarem, quando as pessoas na nossa vida passarem por nós, se a gente se agarrou a isso e a elas, nós seremos levados pelo vento.
Porém, se nós soubemos encontrar em Cristo e somente nele a razão de ser da nossa vida, venha o que vier, tempestade, bonança, venha saúde, venha enfermidade, venha riqueza ou venha pobreza, venha acolhida ou rejeição, quem se agarra a Cristo permanece com Cristo para sempre. E o grande mal da sociedade de hoje, e esse mal parece que vai entrando pelas janelas das nossas igrejas, é querer encontrar nesta vida que é passageira, nesta vida que é breve, uma alegria que não tem fim. Isso é uma mentira, é um engano. Como eu quero uma alegria que não tem fim em uma vida que por si é finita? Basta nós olharmos aqui para a nossa cidade de Havaiandava, daqui a pouco está chegando outro corpo, mais uma exéquia. Só nessa semana já inteirarão, se não me falha a memória, 8 irmãos e irmãs nossos que por motivos diversos, em faixas etárias diversas, foram entregando a sua vida a Deus. Não se sabe se todos estavam preparados para se encontrar com Cristo como juiz. Mas diante da morte de tantas pessoas, em tão pouco tempo, será que nós ainda vamos continuar nesta ignorância maldita de acreditar que esta vida hoje que nós estamos vivendo, ela vai durar para sempre? Você não ficará para semente, eu não ficarei para semente. E nessa existência muito breve, nós devemos empenhar, ocupar o nosso tempo, colocar o tesouro da nossa vida, a razão da nossa vida, colocar a nossa esperança naquilo que nós queremos levar para a eternidade. E pense, você pode ter o melhor sobrenome do mundo, você pode ter o cargo maior do mundo, você pode ter a conta bancária mais gorda do mundo, você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Meu irmão e minha irmã, como diria São Francisco de Assis, quando a irmã morte bater a sua porta, o diploma vai ficar na parede, o dinheiro vai ficar no banco para a família brigar depois, o teu sobrenome vai virar uma plaquinha, e a sua alma, se não fez de Cristo a maior riqueza dela, ela irá pobre, paupérrima e miserável para o inferno. Porque as coisas desse mundo, por melhores, por mais bonitas, por mais interessantes que sejam, as coisas desse mundo não nos servirão para a eternidade, a não ser o bem que fizemos, a vida cristã que procuramos levar. Pense, o que é que você gostaria de levar com você para a sua eternidade? Coloque isso no bolso, a sua fé, a caridade, o amor de Cristo. Quanta gente que quando o expresso, o Uber da morte bate na porta, a pessoa carrega na bagagem o ódio, o ressentimento, o pecado mortal. Hoje eu atendi uma pessoa em confissão, e depois da confissão a pessoa dizia: como pode, padre, tanta gente passar tanto tempo sem se confessar? Pior do que uma doença, pior do que uma enfermidade brava, pega aí Covid, Covad, doença do macaco, gripe da raposa, sei lá como que chama esse tanto de coisa que tem por aí. Pior que tudo isso é o pecado mortal,
Porque você morre com ele, é como se o teu passaporte tivesse carimbado para o inferno no bolso. Você fecha o olho, abre, está de cara com o cão, dando risada. Isso é um pecado mortal. Isso é um pecado mortal. Bendita seja as adversidades, a enfermidade às vezes nessa vida, que nos dá tempo de purgar, que nos dá tempo de nos preparar para o encontro definitivo com Deus. Mas nós vivemos numa humanidade, numa sociedade que parece que não quer muito penitência e sacrifício. Não querer penitência e não querer sacrifício é também não querer o céu. Não, olha, eu queria aquela morte tranquila, dormir e no outro dia acordar e ver Deus. Olha, se você estiver em estado de graça, que bom. Como conta a história daquele bêbado, não é? Que estava no velório, e ele chegou, ficou olhando o caixão assim, e ele escutando os outros falar assim, nossa, olha aquela fulana, morreu igual a um passarinho. Chegava outro, nossa, olha essa fulana, morreu igual a um passarinho. Alguém chegou e perguntou para o bêbado, você sabe do que aquela fulana morreu? Ele falou assim, pelo que eu entendi, alguma pedrada de estilingue, porque é assim que morre passarinho. Vejam, nós queremos aquela morte tranquila e serena. Ah, eu quero estar andando na rua e me dar uma sapituca e eu cair. E se você tiver em pecado mortal? É isso que você quer? Com medo de passar sofrendo uma semana na cama, você quer passar a eternidade sofrendo no inferno? Coloca na balança, minha gente. É preferível uma vida breve, com dificuldade, vivida no amor e na graça de Deus, para viver com Ele na eternidade, do que uma vida cercada de todos os prazeres mundanos, que me acarretarão tormentos eternos. Pense, se aquilo que você tem carregado como valor na sua vida, se ele vale uma eternidade. Se aquilo que você e eu, por graça de Deus, carregarmos como valor for Cristo, a sua palavra, a Eucaristia, o bem e a caridade, as obras de misericórdia, que bom. Mas se outras coisas, se as coisas passageiras desse mundo estiverem se tornando absolutas na sua vida, cuidado, cuidado, porque dessa vida a gente só leva a vida que a gente levou. Se a nossa vida foi uma vida agarrada em Cristo, louvado seja Deus. Se for uma vida agarrada a estas coisas que nossos olhos veem e que quando fecharmos não veremos mais, que infelicidade a nossa. Peçamos a São José nesse dia que coloque juízo na nossa cabeça e que nos faça compreender que a figura desse mundo passa e que nós só seremos bem-aventurados nesta vida e na eternidade se tivermos em Cristo o nosso único tesouro e por causa dele a nossa vida frutificar em boas obras. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Sabedoria, nos ensine a trilhar o caminho do céu, começando aqui e agora, o céu que queremos para depois da nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.